pessoal, boa noite. Hoje, nosso papo aromático vai ser sobre o lemongrass. É um óleo que eu acho que é o óleo essencial mais em conta da do terra. E tem muitos benefícios, né? A gente fala que não é o preço, e sim o valor. Então, ele pode ser, para quem está começando aí, uma ótima pedida depois do kit, se você já tem o kit, e aí você experimentar um óleo fora do kit para ter os benefícios, né, que ele pode proporcionar. Então, hoje a gente vai falar desses benefícios físicos, emocionais, formas de uso. O lemongrass tem de 2 tamanhos, 15 ml e 5 ml. A gente sempre conta que o de 5 ml tem aproximadamente 100 gotas e o de 15 ml aproximadamente 300 gotas. O lemongrass ou capim-limão é do quimiotipo Simbopongo flexuosus. Então, lembrando você, já que você falou tanto desse nome, eu falei assim, não, eu acho que eu sei falar. Aí, na hora, fica desse jeito. É o tipo, né, da planta, porque existe, se a gente olhar aqui, ó, no nosso vidrinho, a gente vai ver qual que é o quimiotipo. É como se fosse o DNA ali da planta, do lemongrass, né, do capim-limão, que vai determinar essas características dele, desses benefícios que ele promove para a gente. A descrição aromática é um óleo cítrico, herbáceo, e é retirado através de destilação a vapor da folha de capim-limão. Seus principais componentes químicos são o limoneno, o 1,8-ponto-cineol. O 1,8-ponto-cineol é aquele componente que a gente sempre fala que traz calor. Então, é um óleo aí que a gente pode usar dependendo do lugar e dependendo do objetivo para trazer calor também. Não é o principal componente, mas ele também tem essa característica. O capim-limão ele é uma planta alta, perene, nos ajuda a aumentar a percepção do que está acontecendo na nossa volta, né? Então, ficar mais atento, promove uma perspectiva positiva, renova os nossos ânimos e possui propriedades purificantes e tonificantes. E aí a gente vai detalhando essas características dele aos poucos com os benefícios. Ele tem um sabor leve e cítrico que é muito utilizado na culinária asiática, para preparar sopas, chás, temperos, pratos com peixes, aves, carnes e inclusive frutos do mar. Na nossa culinária, a gente ainda não usa tanto o lemongrass, né, como na oriental, mas o chazinho de capim-limão, eu acho que quem gosta de chá já tomou, porque é muito comum, né, nossos avós, nossas mães, sempre faziam uma indicação para ele. E aí a gente vai perceber, pelos benefícios que ele traz, que tinha correlação com o que a gente estava passando ali naquele momento, para que as nossas mães e avós indicassem esse chá. O capim-limão, ele deve ser sempre diluído para a gente usar na pele, porque assim como o capim, ele não tem aquela parte áspera que pode dar uma sensibilidade na pele, então a gente sempre usa ele diluído em óleo de coco, ou um óleo vegetal, ou no próprio hidratante de base neutra, de preferência sem aroma, para que ele possa penetrar melhor na nossa pele. A gente vai evitar usar em altas dosagens. Então, entrando nos benefícios físicos, desculpa, é um óleo que vai trazer um apoio para a constipação intestinal, vai melhorar nas situações de flatulência, de indigestão e também sendo desintoxicante. Há um tempo atrás, eu e a Jaque, a gente estava conversando sobre isso e vendo até um artigo científico que foi utilizado o óleo essencial de capim-limão
para auxiliar pessoas intolerantes à lactose. Justamente, ó, o que causa depois que a pessoa come algo que ela não pode, né? Flatulência ou intestino desregulado, a própria indigestão também, um mal-estar gástrico, né? E aí a Jaque vai contar a experiência dela depois, mas aí a gente viu sobre uma reportagem, um artigo científico que falava justamente do uso interno do capim-limão nesse quesito. Ele também vai auxiliar na redução da congestão linfática, da retenção de líquido, inclusive para nos ajudar a eliminar. Então, além de ajudar com que esse líquido se mova aí dentro do corpo, né? Ele também elimine, e melhorando, consequentemente, a circulação sanguínea, por suas propriedades descongestionantes e suporte linfático. Com isso, ele também vai nos ajudar a diminuir a celulite. Então, ele vai ser um apoio aí para as mulheres que querem acabar com esses furinhos aí da pele, essas irregularidades. Quando eu falo aí de apoio linfático, ele para mim é um dos melhores óleos para reduzir os edemas, para nos ajudar aí no final do dia, aquelas pernas cansadas, quem fica ou muito em pé ou muito sentado. Eu fiz um blend com ele, Siberian Fir, lavanda e lemon. Não, lemon não, gente. Cipreste, isso, exatamente. Para circulação, e a gente vai colocar no nosso e-book. É o blend que fica pronto aqui para mim em casa. Me ajudou muito na minha última cirurgia de varizes. Depois que passou aquela parte dos edemas com hematomas, no hematoma eu usei muito Deep Blue, mas depois eu voltei a usar, porque antes da cirurgia eu tinha muitas dores na perna. No final do dia parecia que eu estava com a perna assim, pegando fogo, né? De tanto calor, de tanto edema, e a perna não estava aguentando. E aí, depois que eu utilizei o Deep Blue para os edemas e que a gente já comecei a ter uma vida mais normal pós-operatória, eu já entrei com esse blend e foi maravilhoso também para recuperação, porque ele ajuda ali a circulação até no pós-operatório, né? Então, não percam ele, esse blend, para ajudar aí pessoas que têm esses problemas, que vai estar no nosso e-book. Inclusive, varizes, né? Para a prevenção das varizes também. Possui propriedades purificantes e tonificantes para a pele. Então, vocês vão ver que é muito comum a gente encontrar o capim-limão nos compostos aí de farmácia, do tipo sabonete, hidratante, e ele tem um cheirinho de limpeza também, né, que ajuda aí nessa purificação da pele. Frequentemente usado nos produtos de beleza e de massoterapia. Então, as massoterapeutas gostam muito desse óleo para ajudar a reduzir os edemas, a gordura localizada. Vocês vão encontrar em muitos spas, em muitas casas que trabalham com massagem, salão de beleza. É um aroma muito característico da gente encontrar nesses ambientes também. Ele vai ser suporte para as alterações celulares, que podem levar ao desenvolvimento de tumores, de uma forma de um crescimento desequilibrado da célula, além de auxiliar o equilíbrio da pressão sanguínea e dos níveis de colesterol. Então, é um óleo, gente, que, sim, pelo custo, né, que ele tem, ele é muito maravilhoso. A gente devia usar mais o lemongrass. Eu vejo que na aromaterapia ele não é um óleo tão falado, mas ele tem propriedades, sim, muito benéficas. Ele também vai ser suporte para o hipotireoidismo e para o hipertireoidismo, né? Fazendo o equilíbrio das taxas aí de quem tem alterações da tireoide. Ajuda o organismo também a combater infecções urinárias, principalmente aqueles casos que estão envolvendo bexiga
e rins. E ajuda também a eliminação das pedras nos rins, se for o caso da pessoa que tem. Ele tem as propriedades regenerativas, analgésicas, antirreumáticas, anti-inflamatórias, auxiliando aí nas regenerações de lesões do tecido conjuntivo, das articulações, dos tendões, dos ligamentos. Então, aquelas dores incômodas, né? Os músculos doloridos, eles são aliviados com lemongrass e com uma massagem, né, do óleo diluído nos pontos de desconforto. Ele vai tornar também esses membros e ligamentos mais flexíveis, justamente pela questão de regeneração do tecido conjuntivo, e contribui para a eliminação do ácido lático. Então, quando a gente vai para a academia, né, exagera ou está muito tempo parado e não sente no dia seguinte dores, ele vai ser um óleo excelente para a gente usar também, porque ele também vai ajudar no relaxamento muscular. Alivia o cansaço aí das pernas e dos pés, especialmente após longos períodos na mesma posição, em pé ou sentado. Vai ser um suporte também antisséptico e desodorante para os pés e para as axilas. Tenho certeza que vocês já viram aí em desodorantes usar capim-limão. Ele elimina o mau odor e equilibra a sudorese excessiva. Então, a gente também pode pensar, além do mau odor corporal, no mau odor do ambiente. Então, para trazer um benefício de limpeza e também emocional. Ele pode ser utilizado como um excelente repelente natural de insetos, só que ele tem um aroma suave, então ele não vai ser agressivo igual os repelentes sintéticos que a gente está acostumado. E vai atuar também na fadiga e no cansaço. Ele, para mim, é um óleo que acolhe. Para mim, eu acho que é aquele abracinho de mãe, assim, que ao mesmo tempo é quente, mas é suave, mas tem um aroma que a gente quer sentir novamente. Para mim, ele é um óleo, assim, que todo mundo deve experimentar e tirar suas próprias conclusões, ter suas próprias experiências. Jaque, com você. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Olha, eu já vou começar confidenciando uma coisa e depois, no final, eu dou os meus 2 depoimentos, porque eu tenho 2 causos com ele. Mas eu tenho que confidenciar que o lemongrass foi o óleo mais difícil para mim até hoje, no nosso quase 1 ano de papo aromático. É um dos óleos essenciais que eu mais tenho dificuldade para usar, mesmo ele sendo um aroma tão comum, tão usado na nossa rotina de netos, né? Porque é bem o que a Lilian falou. Não tem uma avó que não receita um chazinho de erva cidreira para criança ou para adolescente, qualquer coisa era o chá de erva cidreira. Mas para mim é o mais difícil. Até hoje foi o mais difícil. Então, quando a gente começa a estudar o porquê desse óleo ser tão difícil para mim, e aí eu fui descobrir que ele é o óleo essencial da limpeza. Limpeza, que a Lilian falou, da limpeza do ambiente, mas a limpeza da gente também. A limpeza de deixar o passado, desapegar. Então, olha o quanto as coisas se encaixam. O porquê que para mim ele é sofrido? Porque eu sou uma pessoa que realmente vive muito no passado. Então, começando a falar dele, 3 palavrinhas, como a gente sempre fala. Ele é eletrizante, ele é regenerador e ele é purificador. Não é à toa que ele é conhecido como um poderoso limpador das emoções. Ele vai dissipar os sentimentos de letargia, de desespero, de desânimo, vai ativar o modo
limpeza e restauração. Então, quando a gente precisa eliminar as coisas que estão aí atravancando o nosso caminho, é um dos principais. E acho que é por isso que ele é tão difícil para mim. E aí a gente volta a falar. Quando o óleo essencial é difícil, quando ele está aí, você está no sofrimento com ele, você sempre associa a ele, sofrimento assim, né, gente? É que você não tem uma aceitação tão boa com ele, sempre associa com o que você gosta. Hoje, no meu difusor, eu tenho uma gota dele e 5 do lime, porque cítrico não tem como você não gostar, independente de qual você pegue, né? Então, é assim que eu faço o meu processo de aceitação do óleo, de aceitação das minhas emoções também. Ele tem um estado ativo, e com isso fica mais fácil deixar as crenças limitantes, fica mais fácil deixar negatividade, fica mais fácil deixar aquelas energias tóxicas que nos rodeiam, aquilo que nos faz mal. O capim-limão vai nos impulsionar a seguir em frente, sem medo, tendo comprometimento de seguir o caminho de cura, onde a mudança é algo comum. Mas até você chegar nesse processo, eu que o diga como ele é um processo mesmo. São pastos de formiguinha no meu caso. Mas eu já percebi que eu hoje uso muito melhor ele do que usava quando comecei, quando a primeira vez que ele chegou. E é interessante que até o chá dele está indo melhor agora, porque é algo que eu tenho usado continuamente em pequenas porções, porque a gente também tem que dar tempo para o corpo e para as emoções, para elas se concretizarem. A gente sabe de todo o processo, que vai mais ou menos uns 20 dias para a gente ter um processo, para o corpo ter um processo de cura. Então, a gente tem que dar tempo, a gente tem que ser generoso também com o que a gente sente, né? Ele vai ajudar as pessoas com a tendência que acumula coisas. Aí eu olho para as minhas gavetas, aí eu olho para os meus pertences, para os meus armários, e aí eu percebo o porquê que ele é tão difícil para mim. Porque eu sou uma pessoa que acumula, que eu não consigo me desapegar tão facilmente. Então, tudo faz sentido. É o meu processo de cura que eu estou tendo que passar com a ajuda dele, de deixar, e é um dos meus propósitos esse ano, deixar fluir, deixar passar o que passou, não lá ficar ruminando. Então, ele veio a calhar nesse começo de ano, não foi premeditado, mas ele foi, assim, providencial. E também ele vai encorajar o nosso desapego, porque, gente, para quem acumula, precisa ter coragem para você chegar e falar assim, isso eu não uso mais, eu vou doar, eu vou passar, eu vou me desfazer daquilo. Seja um sentimento, seja uma mercadoria, seja um produto, né? Isso a gente precisa mesmo ter coragem. E é onde ele vai também nos ajudar. Ele vai desfazer tudo que não é necessário, vai ajudar a gente a desfazer tudo que não é necessário. Deixa, desapega. Sabe aquela propaganda? Tinha uma propaganda que falava desapega, desapega, era até de um site de vendas, né? Bem lemongrass. Até eu estava pensando nela hoje ou ontem, a hora que eu estava lendo. Ele vai também ajudar, inclusive, nas questões que passaram, seja aquilo que ocupa espaço, o ruminar, que a gente sempre fala, André, acho que está aí também, o ruminar, a gente fica ruminando uma situação, pensando que você deveria ter respondido, como você deveria ter agido, que você não deveria ter feito daquele jeito, passou. Desocupa esse espaço. Abre espaço para as novas experiências, para o presente e para o futuro. Deixa passar. É o que eu estou tentando fazer também com ele, tá? Porque ele vai dar clareza e ele vai trazer isso com suavidade. No meu caso, não tão suave assim,
mas todo mundo que gosta dele acha ele suave mesmo. Eu tenho uma cliente que ama ele de paixão. E toda vez que alguém fala, nossa, eu adoro lemongrass, eu falo, nossa, como é difícil lemongrass para mim, mas é um processo. E a gente tem que, junto com ele, ter coragem também de passar por esse processo. Porque é através dele que eu vou ter leveza no deixar passar. Através dele que eu vou ter leveza em ter segurança. Através dele que eu vou ter a leveza de propor a limpeza que eu preciso, tanto a física, a emocional e, inclusive, a limpeza espiritual das minhas crenças e da minha fé. Então, ele é um agir de um purificador. Realmente, o lemongrass ele vai purificar a sua alma, a sua casa e tudo que está à sua volta. Parece pouco, né? Mas só quem sofre assim, nesse processo aqui sabe. Quem já empacou aí num óleo essencial, acho que como eu, que talvez seja o mais impactante para mim, sabe? E aí que a gente também tem que ter a generosidade com o nosso tempo, com as nossas necessidades e com as nossas fraquezas também. Porque, querendo ou não, gente, todo mundo tem fraquezas e todo mundo tem virtudes. A gente precisa também falar, isso não estou no meu momento, vamos trabalhar. Então, emoções negativas que ele vai trabalhar. Desapego, apego ao passado, a escuridão, o acúmulo e a cegueira espiritual. E as propriedades positivas dele. Ele vai trabalhar, então, ele vai nos ajudar com o desapego, com a limpeza em todos os aspectos, com a clareza espiritual, com a simplicidade, com o discernimento e com o deixar ir, deixa ir. A Nath vai falar das combinações dele no difusor, porque são N as combinações. Mas pensando nesses aspectos, os óleos essenciais que combinam com ele para complementar são o sândalo, tudo a ver, né? O salve esclareia, o orégano, tudo a ver também, o tomilho, tudo a ver, e o Purify, que é o mix da doTERRA de limpeza e purificação. Então, são os complementos que vão estar aí surgindo e ajudando no processo. Certo, meninas? Eu vou deixar para depois o depoimento, porque senão fica muito longo, porque a conversa aí vai ser longa depois. Então, agora eu passo para a Nath, para falar as formas de uso, e depois eu volto. Nath, com você. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho agora das formas de uso do lemongrass. E esse óleo a gente pode usar ele, né, das 3 formas, tanto aromática como tópica e também da forma interna. Eu vou começar falando da forma aromática. Ele é um óleo que é muito versátil, a gente pode utilizar tanto durante o dia como durante a noite. Então, para quem tem o difusor, a gente pode colocar ali algumas gotas no difusor. Eu, particularmente, gosto muito do aroma dele, então eu gosto de colocar ele puro, mas a gente também pode combinar ele com alguns outros óleos. Ele fica muito bom combinado com a lavanda, com manjericão, eucalipto, a salva esclareia, como a Jaque falou, o alecrim, a melaleuca, tangerina, o spearmint, o wild orange e o cardamomo. Uma das minhas combinações preferidas é o lemongrass com cardamomo. Se vocês ainda não experimentaram, experimentem essa combinação, porque fica realmente, assim, maravilhosa. E uma das outras formas de uso é através da inalação. A inalação é uma forma muito prática, basta colocar uma gota na palma das mãos, 1, 2 gotas, espalhar, levar próximo ao rosto e respirar profundamente. Essa é uma forma prática, mas que a gente obtém diversos benefícios, inclusive os benefícios emocionais, que a gente viu que são tantos benefícios que a gente pode obter com esse óleo. E também ele vai trazer para a gente, né, uma tranquilidade respiratória, vai nos apoiar, né, nessa parte respiratória, e vai trazer diversos outros benefícios. Então, é uma forma prática e também que traz muitos benefícios.
A gente pode também inalar diretamente da embalagem, basta abrir a embalagem e respirar profundamente. Podemos usar no colar difusor. O colar difusor a gente encontra nas principais lojas que vendem produtos para aromaterapia. Lembrando que ele é um óleo que a gente tem que ter mais cuidado quando for se expor ao sol. Então, quando for usar o colar difusor, tomar esse cuidado. E ele é um óleo também que a gente pode utilizar da forma tópica. Na forma tópica, a gente vai diluir em óleo vegetal. Para diluir, basta colocar 1 a 2 gotas em mais ou menos uma moeda de óleo vegetal e fazer a diluição. Dessa forma, a gente vai ganhar, né, evitando a sensibilidade da pele, e também como as moléculas dos óleos elas são muito voláteis, elas podem se perder com muita facilidade. Então, dessa forma, a gente também vai fazer com que elas, né, não se percam com tanta facilidade. Ele é um óleo, né, que a gente pode utilizar para o apoio da nossa saúde urinária e também dos rins. A gente utiliza diluído na área do abdômen, fazendo uma massagem. Para os casos de constipação, quando quisermos dar um apoio para os casos de constipação, podemos combinar com o peppermint e aplicar diluído sobre o abdômen e também na sola dos pés. Para um apoio nas dores das articulações, as dores musculares, nós podemos também aplicar ele diluído no local, né, onde estiver dolorido, onde a gente precisar desse apoio. Para o apoio, né, a uma congestão linfática, quando a gente precisar da drenagem linfática, esse apoio, né, como a Lilian falou, tantos casos de massagem, que utilizam, né, o capim-limão pelos seus benefícios, que trazem tanto apoio, né, na drenagem linfática, basta utilizar, né, diluído no óleo vegetal ou num creme neutro, massageando no local. Ele vai nos ajudar também, né, nas pernas cansadas e nas varizes. Então, para quando a gente quiser um apoio para esses casos, basta utilizar diluído na área desejada. E nesse caso, a gente pode também fazer a diluição junto com o cipreste, como a Lilian falou. E, né, que a gente vai obter também esse benefício. Ele também vai nos apoiar, né, como repelente de insetos. Nesses casos, a gente pode combiná-lo com lavanda, peppermint e tomilho. E através dessa combinação, né, a gente faz um spray misturando água e no spray já, né, de vidro, já higienizado, e faz ali um repelente de insetos. Ele nos ajuda também, né, aqueles casos de mofo que a gente tem em casa, né, aqueles locais que começam a dar aquele mofo, eles vão trazer uma ajuda para a gente nesses casos também. E a última forma de uso dele é através da ingestão. Lembrando que aqui a gente está falando do lemongrass, que é um óleo da doTERRA, e o óleo da doTERRA, ele tem essa autorização para ingestão. E a ingestão, ela sempre vai ser feita em casos pontuais, né? Ela não é feita de uma forma indiscriminada, mas de forma pontual, quando a gente tem um aconselhamento e uma orientação de um aromaterapeuta ou de um consultor de bem-estar, que vai nos indicar a ingestão para aquele caso. E a ingestão, ela vai se dar, né, uma gota do óleo diluído em mais ou menos 150 ml, de leite de arroz ou leite de soja, ou até mesmo em uma colher de mel. O lemongrass também pode ser utilizado para aromatizar chás, sucos, e lembrando, né, que todas essas utilizações internas a gente vai fazer quando a gente tiver o aconselhamento do nosso aromaterapeuta ou consultor de bem-estar. Agora eu vou voltar para a Jaque, que vai contar mais para a gente um pouquinho da experiência dela com o lemongrass. Gente, eu tenho 3 experiências com ele, assim, impactantes. A primeira foi numa mentoria com a Fê do Santo Blend. Ela me indicou um blend que tinha o bendito do lemongrass. E esse blend ainda não acabou. Ele é um processo, já tem acho que uns 4, 5 meses. Eu vou lá todos os dias, eu uso ele. Mas o que eu mais sinto, o cheiro, é o dele. E foi exatamente para as crenças limitantes.
Então, é aí que eu entro e volto a falar que a gente também tem que ser generoso com o nosso ser, com o nosso estar. Porque não foi de um dia para o outro que eu cheguei aonde eu estou emocionalmente, psicologicamente, e não vai ser de um dia para o outro que eu vou sair dele também. É um processo. Voltando para a questão da intolerância à lactose, a Lilian me mandou foi até um post da internet. Fez, será que dá certo? Eu fiz, não sei, mas no desespero eu vou testar. Nós pesquisamos, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou intolerante à lactose, mas provavelmente eu sou intolerante à proteína também. Então a minha intolerância é bem particular. E nem tudo que eu como sem lactose tem um efeito que eu gostaria que tivesse. Às vezes ele me faz mal também. Então, eu comecei a usar, eu fiz um tratamento de 10 dias, Zengest, lemongrass e cardamomo na cápsula. E foi espetacular. Foi uma coisa assim, que eu nunca me senti tão bem durante aquele período como eu me senti ingerindo a cápsula. É lógico que eu não abusei do meu corpo também. Eu continuei fazendo o que eu fazia. Mas a melhora que eu tive, que eu senti, foi assim, foi impactante. A minha ajudante está fazendo um pouco de barulho, viu, gente? Ela está aqui toda empolgada com o material novo da escola. E foram só 10 dias, eu senti uma melhora significativa. E depois eu voltei, quando eu tive uns escapes, que eu comecei a sentir de novo os efeitos, eu voltei a usar e também tive muito positivo. Então, eu coloquei na cápsula 2 gotas do lemongrass, 1 gota do Zengest, 1 gota de cardamomo. E eu ingeri 1 cápsula por dia, não foi muito, não. E foi muito, muito positivo. E aí, pesquisando, a Lilian fez, por que será? A gente foi conversando, eu fiz assim, uma coisa me lembra que ele vai ser um apoio ao tecido conjuntivo. E no intestino grosso a gente também tem esse tipo de tecido. Então, para quem é intolerante, você querendo ou não, você judia muito do intestino, principalmente do intestino grosso. E você precisa de uma ajuda com ele. Para mim foi muito pontual. Por último, eu tive que comprar um para minha mãe, na verdade, eu não estava dando conta de fazer o blend das varizes da Lilian. Para minha mãe, era um blend de 10 ml por semana, quase. Não tanto, mas a cada 10 dias ela estava lá, acabou meu blend. E eu só tinha roll-on de 10 ml. Eu falei, quer saber de uma coisa, mãe? Presente de Natal. Dei o lavanda, dei o cipreste, dei o lemongrass. O que aconteceu, gente? Minha mãe já passou por 2 cirurgias de varize, já perdeu a conta de quantas vezes ela já pagou para fazer, para secar os vasinhos no pós-cirurgia e sempre volta. E eu falei, testa, vê como que vai ser. Ela testou 1 semana, passei no final de semana, no outro final de semana eu fui conversar com ela, ela fez, olha, dá uma olhada, o meu pé chega até a inchar um pouco, como é o processo quando eu faço a aplicação. Então, ela usa ele quase toda semana. A hora que ela vê que eles estão ficando um pouquinho mais visíveis, ela vai lá e usa mais alguns dias. Então, são três situações completamente diferentes, né? A primeira, o emocional, que é a forma aromática para mim. A segunda, a forma pela ingestão, que foi especial, mesmo eu lembrando do gosto dele o dia todo, não tem problema. E a tópica, que foi também não para mim, mas para ela foi muito importante. E aí a gente tem que falar, porque nada mais útil do que a gente usar, porque óleo bom é óleo que está realmente acabando, que quer dizer que ele está sendo usado e está sendo aproveitado. Antes de abrir para perguntas, eu queria só falar mais umas coisinhas aqui que eu fui lembrando e fui anotando. Ele também é um óleo ótimo para a gente usar no suco. Uma vez eu tomei suco de melancia com ele. Fica uma delícia, experimentem essa mistura. O lemongrass também vai ser ótimo para a gente usar no ambiente ali que a gente está no trabalho, de estudo, que a gente precisa também trabalhar a criatividade. Porque além dele ajudar a gente a se concentrar, ele facilita nas rotinas diárias,
ele trazendo fluidez. E o nosso cérebro, ele gosta de rotina. Quando a gente muda a rotina, ele tende a voltar. Então, quando está fluindo, né, quando o ambiente está ali funcionando bem, ele vai nos ajudar a fixar mais o conteúdo, a fazer uma reunião melhor, a desenvolver um trabalho mais difícil. E além de nos motivar, porque é um óleo que tem energia, então nos leva para cima. E ele foi até um dos blends que eu postei no final do ano, que é uma mistura muito boa para a gente iniciar novos ciclos, que seria lemongrass com melaleuca, Siberian Fir e lemon. E aí, a gente pensando nessa mistura, qual que é o papel de cada um aí? O lemongrass vai fazer toda essa limpeza que a gente viu, né? Além do que ele ajuda a gente a diminuir o pessimismo. Então, aquela pessoa que é muito para baixo, usa lemongrass no ambiente com ela que você vai ver diferença. O Siberian Fir nos ajuda a diminuir os comportamentos repetitivos, inclusive aqueles que a gente herda da nossa família e às vezes a gente não percebe. E geralmente os comportamentos ruins, né, que a gente está querendo trabalhar aí nessa questão da limpeza. O lemon a gente nem precisa de falar, né? É um limpador desengordurante e que aí ele pega aquelas emoções também e sai arrastando. E nos traz clareza mental, que é o que a gente precisa também nesses momentos aí de trabalho, de início de ciclos, de estudo. E a melaleuca, que vai ser o óleo dos limites energéticos, então vai nos ajudar a trazer proteção para que a gente não trabalhe como uma pessoa negativa ou como uma pessoa que está querendo levar... Sabe aquela pessoa que só fica falando de tragédia, que não olha o lado bom das coisas? Então, essa mistura desses 4, eu acho que é muito bacana para a gente começar o ano. Já tem 19 dias, mas ainda é início do ano, né? Experimentem, usem o lemongrass, se você não tiver os outros, usem pelo menos ele e vejam a diferença. Então, se você gostou do nosso vídeo, da nossa aula, curta, para que você indique ao YouTube que você gosta do nosso conteúdo e ele te notifique. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque toda vez que tiver atualizações, você também vai ser avisado. E esteja com a gente na próxima semana, ao vivo, para a gente bater um papo, para tirar suas dúvidas.